seja bem-vindo a mais um podcast Oliver Talk. Eu sou o Luciano, como vocês já sabem, editor do Senso Comum. Estou novamente com o André Assi Barreto, colunista do mesmo site. Tudo bem, André? Tudo bem, Luciano. Vamos aí para mais um Oliver Talk. Ótimo, vamos lá. E nós demos o nome de Oliver Talk Drops, só que às vezes a gente passa do tempo, né? Deve ser um negócio de 3 minutos. Às vezes fica para 40. Tô pensando até mudar o nome para Oliver Talk Senso Comum, mas enfim. Isso eu tô comunicando a vocês que estão ouvindo para não ficarem confusos, né? Pô, é Drops, mas às vezes é maior do que os podcasts oficiais deles. Lembrando que esse, como é um podcast que nós fazemos para o Senso Comum, então ainda nós não estamos fazendo junto com a Panela Produtora, a despeito deles serem os nossos parceiros, tanto o parceiro do Guten Morgen quanto do Chá com a Gente, certo? Então vamos lá, hoje nós iremos falar sobre a visita do Bolsonaro ao Chile e iremos falar 7 tópicos. Então dá para você perceber que isso não vai ser em 5 minutos, né? A primeira vai ser a live do Bolsonaro, que ocorreu lá no Chile, a live que ele faz toda quinta-feira, que ele falou algumas coisas extremamente relevantes. Segundo tópico que nós iremos falar é a primeira coletiva de imprensa no Chile. O terceiro é quando o Bolsonaro vai ao shopping. O quarto, o discurso oficial, né? Ou os discursos oficiais de Sebastián Pinera, presidente do Chile, e do Bolsonaro. O quinto é a segunda entrevista coletiva. O sexto é um discurso que o Bolsonaro deu na Sociedade de Fomento Fabril do Chile. E o sétimo, a entrevista exclusiva que ele dá para a TV chilena. Óbvio que isso aqui é um resumo e uma análise também, né? A gente não vai falar detalhes, porque senão, né, a gente vai repetir as mesmas coisas, certo? Então vamos lá. Vamos então começar com a live do Bolsonaro. Foi muito interessante. Quem participou dessa live foram, primeiro, o general Heleno, o porta-voz Rego Barros, o Hélio Negão, ou Hélio Bolsonaro, e o ministro do CGU. Eles falaram algumas coisas muito interessantes. O primeiro ponto que eles começaram a discutir foi sobre o resumo e a visita dos Estados Unidos, que nós já falamos no podcast anterior, né? O nosso podcast está mais detalhado do que as falas do Bolsonaro. Se você quiser, você pode até ouvir o nosso Drops anterior, que fizemos uma análise bacana. Ele também comentou sobre que o Brasil vai ser o aliado da OTAN, né, que o Trump tem esse desejo que o Brasil seja um aliado extra, não que entre necessariamente dentro da OTAN, pelo menos em primeira parte, mas que fique como um bom aliado. E aí é uma coisa que nós podemos perguntar ao André. Em primeiro lugar, a OTAN ela foi criada em 1949 com o objetivo de manter a estabilidade da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E quando o Trump anunciou o desejo que o Brasil entrasse na OTAN, um porta-voz francês disse que não, peraí, só podem países europeus, né? E eu fiquei na dúvida, porque o mundo ele já não é mais a mesma configuração da Segunda Guerra Mundial. O que você acha disso, André, dessas declarações da OTAN e a relação desse embaixador francês, né? Luciano, só uma pequena correção. Na verdade, não é Hélio Negão, é Hélio Big Black Man. Hélio Negão, Hélio Bolsonaro. Fala aí. Agora, eu acho que a possível entrada do Brasil na OTAN, a gente pode pensar isso daí por diversas chaves. Mas uma chave interessante da gente pensar isso daí é o globalismo que dá certo, o globalismo que funciona, o globalismo que é bom, né? O espírito da coisa é bom. O próprio Trump tem muitas críticas à OTAN, né? Entre elas, o fato de que certas nações não pagam o valor devido para fazer parte do bloco, né? Os Estados Unidos pagam pela segurança internacional dessas nações. E isso que muitas vezes permite que certos países nórdicos ali desfrutem de um estado de bem-estar social muito grande, claro, porque o dinheiro que eles investiriam na própria segurança, eles podem investir em bem-estar social. Mas pensando no espírito original da coisa, de uma proteção coletiva, aliados, sem ingerência, né? Cada um cuidando de si, é um acordo de cavalheiros. Você não vai fazer nada por mim, eu não vou fazer nada por você, a menos que seja necessário.
eu não vou pagar as suas dívidas, você não vai pagar as minhas, eu não vou interferir no andar normal da carruagem do seu país, você não vai interferir no meu. Então, o que é isso? Isso é o globalismo que funciona, é o globalismo que interessa, é o efeito colateral positivo da globalização, né? Porque o grande problema do globalismo é a ingerência política que ele gera. Então, a existência da OTAN, o espírito que nasceu com a ideia de se formar esse grupo e a possível consequência do Brasil entrando nesse grupo, eu enxergo dessa maneira, né? É a parte boa da globalização barra globalismo aí, nunca confundindo as duas coisas, é claro, mas que se o Brasil entra nessa, me parece algo interessante. Agora, é evidente que o pessoal lá da Europa não é do interesse deles, porque eles querem manter um clubinho fechado, porque os interesses entre eles já estão costurados, né? Entrar um membro novo, relativamente aliado aos Estados Unidos, e, portanto, mais atinado aos interesses americanos, evidente que não é do interesse dos europeus lá. Eles devem ter receio de ter que pagar por alguma coisa a mais também, sendo que eles estão acostumados, na verdade, a receber dinheiro americano para manter a sua segurança externa. Exatamente. Outros pontos também que o Bolsonaro falou, mas quero passar rápido, pelo menos por esse, só para vocês terem a informação. Primeiro é o decreto 9727, que ele estabelece a seguinte situação. Todo contratado, esses cargos comissionados, não pode estar envolvido em nenhum aspecto que a lei ficha limpa determina, né? E o próprio Bolsonaro fala o seguinte, você tem, sei lá, mais de 20 mil cargos comissionados e você não tinha nenhum critério anterior, então era uma bagunça. Agora, o sujeito pelo menos vai ter que seguir esse critério, né? Esse já foi um bom passo realizado. Então, isso é uma coisa que eu quero falar. Agora, ou melhor, quero falar não, que eu já falei. Agora tem uns dois tópicos interessantes que o André pode até comentar aqui. Primeiro, na live, o Bolsonaro vai falar do livro do Pepe Mijuca, né? Que dizia que a Dilma escutava o serviço secreto cubano e venezuelano, justamente para instalar as urnas eletrônicas. Eu acho interessante o Bolsonaro estar expondo isso, toda live, toda entrevista. Ele não para de falar do Foro de São Paulo, das urnas eletrônicas, e eu acredito que ele vai continuar batendo. Com você, André. Perfeito. Essas questões, de vez em quando, o Mujica ele traz umas questões aí. Ele é o esquerdista. Eu acho que o Mujica ele tem que ser colocado numa categoria diferenciada de esquerdistas, né? Ele é sincero, digamos. Sincericida, né? Ou talvez sincericida. Exatamente, é sincero demais, acaba entregando os pontos do jogo aí que dentro do esquema natural das coisas deles ali não era para ser entregues, né? Mas é evidente que a Dilma articulou isso aí de alguma maneira, né? E acabou sendo exposto aí meio que sem querer, mas é evidente. E essas coisas que são tidas pelas pessoas como teoria da conspiração, elas são muito claras, né? As pessoas, elas duvidam porque elas não querem acreditar, né? Não tem aquele mantrazinho do seriado americano, I want to believe, né? Eu quero acreditar. Tem o eu não quero acreditar também, né? As pessoas não querem acreditar nisso. Mas é evidente, se você usar a própria dedução lógica, você consegue costurar as ideias e chegar a essas conclusões, né? Então, é só uma questão que escapou aí. É bom isso sempre ser trazido à tona, porque aí a gente se apega àquele conceito da espiral do silêncio, né? Eram questões que estavam totalmente inseridas na espiral do silêncio. E com as menções do Bolsonaro e de outros, isso vai saindo aos poucos dessa espiral do silêncio. Apenas agora 3 pontinhos para a gente terminar aqui. Quero avisar uma coisa, nós também não sabia, e o Bolsonaro acabou falando na live dele, que a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela foi elogiada pelo Trump, né? Eles estavam negociando, né? E ela disse assim, se os americanos querem vender etanol para o Brasil, teriam de, em troca, abrir o mercado deles para o açúcar brasileiro. E o Trump respondeu, faz sentido, gosto de você, né? Ela recebeu um puto elogio e ninguém falou nada, né? Quando o Lula recebeu do Obama, né? O Obama falou alguma coisa, You're the guy, né? Se não me engano. Nossa, né? E foi um negócio assim, foi tipo, né? Ele só olhou assim, You're the guy. E ela teve uma conversa, e a imprensa
ignorou totalmente. Um elogio muito mais significativo, e não foi noticiado porque vai na contramão da narrativa de dizer que o Brasil foi lá para entregar tudo, né? Quando, na verdade, qualquer ser racional admite que, olha, é ótimo fazer parceria com os Estados Unidos, mas tem que ter contrapartidas, né? É evidente que tem que ter contrapartidas. E aí foi um golaço, né? Um gol de placa, uma bola dentro da ministra. E minha pergunta é, André, você acha que o Bolsonaro está treinando o Hélio Negão, ou o Hélio Bolsonaro, ou o Hélio Big Black Man, está treinando para alguma coisa maior? Para algum cargo, para alguma coisa assim que, ó, vou treinar esse cara para ele me ajudar no futuro, ou ser um novo presidente, talvez? O que você acha, André? Perfeito, eu já tinha, essa hipótese tinha sido levantada por alguém, não me lembro quem, mas há algum tempo atrás, e eu falei, caramba, isso faz todo sentido, porque por causa dessa presença constante nas lives, nas viagens, o apelo natural que ele tem no sentido de espontaneidade, de autenticidade, me parece que sim, que é um possível sucessor, talvez, para a presidência, ou alguém para pleitear algum cargo executivo do tipo governador, prefeito, quem sabe. E isso não implica na exclusão da possibilidade de ser sucessor também, né? Pode estar passando por esse treino agora, depois vai para algum cargo do tipo prefeito ou governador, e depois, eventualmente, para a própria sucessão do Bolsonaro. Eu não duvido disso. É legal, né? Até que você vai acabar com a narrativa da esquerda. Ou se tornar um novo vice-presidente também, né? Já seria uma boa opção. Olha, isso seria legal, hein? Então vamos lá, vamos para a segunda parte, que é o nosso segundo tópico, que é a primeira entrevista coletiva do presidente do Chile. Então a primeira pergunta foi sobre a Unasul. A maioria das perguntas era referente ao Unasul para cá, o Unasul para lá, e o Bolsonaro deixou bem claro, e é legal que todo o país ele sempre fala isso, o Unasul é o Foro de São Paulo travestido. A Unasul que tinha as Farc, que você tinha apenas ligações ideológicas, e ele fala toda hora do Fórum de São Paulo, e que até antes era apenas uma teoria da conspiração, né? Mas vamos para o próximo aqui. Olha, uma jornalista faz a seguinte pergunta. Pergunta e afirmação também, desculpa. Paulo Guedes quer sair da articulação da reforma da Previdência. Né? Ela faz essa pergunta e o Bolsonaro fala, olha, eu tenho que saber o motivo, né? Você nunca teve uma namorada? O que você faz quando ela quer ir embora? Você conversa. Não, tem que conversar para saber o motivo, né? Me parece que a pretensão inicial com tudo isso é desestabilizar o governo, criar intriga. Eu acho que a gente está mais. Eu chamei isso daí outro dia nas redes sociais, eu chamo isso de paradoxo de Popper, do filósofo Karl Popper, que ele dizia que boas teorias científicas são aquelas que são falseáveis, né, que é possível provar a sua falsidade. E a imprensa e boa parte da oposição ao governo, petista e não petista, pessoal da Kombi e tal, está se opondo ao governo de maneira que, se o governo faz uma coisa, é criticado, e se faz o oposto dessa coisa, também é criticado. O que eu quero dizer com isso? Se o governo se rende ao que eles estão chamando de articulação, que é, na verdade, sabe o que é articulação? Articulação é o que o Lula tentou fazer num hotel chique em Brasília, antes da votação do impeachment da Dilma, onde ele tentou comprar voto de deputado. É isso que é articulação. Né? Articulação é um eufemismo para isso, para comprar voto. Se o governo estivesse fazendo isso, o pessoal da Kombi e da oposição estaria dizendo o quê? Estaria dizendo que, olha, se rendeu à velha política, está fazendo politicagem, fisiologismo, se rendeu ao centrão, está vendendo a alma, etc, etc. Como não está fazendo isso, também está sendo criticado. Então veja, peraí, mas você está com dois pares opostos aí, você tem A e não A. Não tem como o governo ser criticado por fazer as duas coisas. Ou seria uma, ou seria outra. Mas o pessoal da oposição ao governo está tão histérico que faz oposição desse jeito. Veja, não tem outras opções. São essas duas. Ou você se rende às negociatas, o que seria a velha política, ou você não se rende e vai tentar por outros meios. Agora, criticar o governo por dentro da possibilidade de tomada dessas duas posturas é loucura, é maluquice. Então, as metáforas românticas do Bolsonaro aí são bastante engraçadas,
Mas, veja, traduzindo isso em termos de relacionamento, quando você se relaciona com aquela mulher que se você manda mensagem todo dia, ela reclama, acha que você é grudento e tudo mais. E se você não manda mensagem nenhuma, ela diz que você é indiferente. A oposição ao governo é isso, né? Tudo que o governo faz é passível de crítica. Mas espera aí, então não sobra nada. O que é para fazer, então? Se ficar inerte, também vai ser criticado. Não entendo. Enfim, teve aquelas perguntas novamente, padrão, né? Ah, o senhor dizem que o senhor é racista, xenófobo, machista, enfim, aquelas coisas. Ele responde: ah, se eu fosse eu não teria sido eleito no Brasil. Mas eu estou falando essa coisa que é batida porque logo em seguida, quando ele vai ao shopping, ele é ovacionado, né? Assim, mulheres e crianças, várias pessoas vão querer tirar foto com ele e etc. Logo em seguida. A minha pergunta é, André, eu fiquei pensando nisso. Como é possível que o povo chileno eles têm essa visão diferente do Bolsonaro? Será que a imprensa no Chile ela também é um pouco mais de direita ou também tem uma parte de direita? Ou será que a galera tá ligado nos blogs independentes? O que você acha? Essa é uma boa pergunta. Da parte da imprensa oficial, eu acredito que a imprensa oficial no mundo todo ela é mais ou menos a mesma. Até mesmo porque ela absorve informação dos mesmos lugares. Eu acredito que seja uma coincidência do local, fontes independentes também. O presidente do Brasil vai passar por aqui, vai estar no Chile, vamos na internet dar uma olhada no que ele pensa, quem ele é, etc, etc. No máximo sabiam que ele estava no Chile, digamos, né? No shopping não tinha realmente. Então ou seja, foi mais espontâneo do que eu imaginava. Então, foi até curioso que ele estava assim, basicamente no corpo a corpo, né? É um negócio até meio preocupante. Depois, claro que ele estava no Chile, né? Então é improvável, imagino eu, que alguém quisesse atacá-lo ali. Mas ele estava no corpo a corpo, né? Que era típico da parte dele antes de ser atacado pelo Adélio Bispo, né? Eu não sei, desde então eu tenho notado esse tipo de coisa. Claro que haviam seguranças e devia ter até gente que eu percebi que era segurança, e devia ter gente que era segurança também e a gente nem percebeu. Mas mesmo assim foi um corpo a corpo ali bem próximo, foi bem legal. Mas também teve o pessoal lá mais da política, né? Que reclamou, falou que quem exalta o Pinochet não é bem-vindo aqui, mas veja, isso foram os políticos, né? A classe falante, o povão mesmo que estava lá no shopping, e totalmente de surpresa, então, foi totalmente receptivo, simpático, quis tirar foto. Eu me lembro da a cena que ele chega lá na mesa de velhinhos, né? Um pessoal mais de idade, ele fala, só tem gente nova aqui e tal. Um negócio totalmente descontraído, espontâneo, e bem com as pessoas ali do shopping. Foi bem legal, foi bem positivo isso daí. Então vamos lá. Vamos então passar aqui para o quarto, né, tópico, que são os discursos oficiais. Sebastián Pinera e Bolsonaro. O Sebastián Pinera é muito interessante. Primeiro que ele estava com um sorriso, uma alegria. Veja um vídeo, eu não estou assim, sendo tiete, mas veja um vídeo. Em primeiro lugar, ele fala do ProSur, que seria a substituição do Unasul, né, que o Unasul seria uma ligação ideológica para transformar aqui a América Latina na pátria grande venezuelana. Né? Então, o que é o ProSur? O ProSur seria um órgão sem burocracia e ideologia para discutir mercados, etc., e facilidades, né, de comércio. E tem uma coisa muito relevante que o próprio presidente chileno coloca, é que fazia em torno de 5 anos que os presidentes da América Latina não se reuniam, né? Ou seja, e se reuniam era todo mundo em Cuba. Esse é um detalhe muito importante. Segundo ponto que o presidente presidente chileno coloca, é que o Brasil e Chile proporam um acordo de livre comércio, favorecendo, olha que interessante, as pequenas e médias empresas. Muito interessante essa postura do Pinheira, que é até tido como um cara de centro-direita, né? Pelo menos algumas avaliações o consideram assim. Eu não conheço com tanta profundidade, embora eu saiba que ele está muito mais à direita do que a maioria dos últimos líderes sul-americanos. Mas, sem dúvida nenhuma, é um sujeito interessante para se cultivar uma parceria. Essa questão da Unasul, ela é interessante, da ProSul, né? ProSul é a nova organização, o novo bloco aí. Veja, na esteira do que eu falei lá no começo,
a questão da globalização e do globalismo, entre aspas, que é legal, que funciona, isso é a parte boa dessa questão toda. E essa é a parte que normalmente a esquerda critica. Ah, não, acordos de livre comércio, capitalismo que vai parasitar, alguém vai parasitar alguém aí, né? A relação opressor-oprimido vai se repetir em nível de relações internacionais. Mas, na verdade, essa é a parte boa, onde você faz acordos de livre comércio e os países praticam, portanto, livre comércio com facilitações de taxas, de produtos, enfim. A União Europeia, que hoje é o grande bastião do globalismo, ela surge com o mesmo propósito. Né? Se ela tivesse mantido este propósito, talvez a gente não tivesse tendo os problemas que aparecem hoje e não tivesse tantas críticas e países querendo deixar a União Europeia, porque ela se tornou um bloco político. Né? Então, o grande problema é quando surgem blocos para a prática do comércio, blocos com interesses econômicos, como era o caso da União Europeia, e eles viram blocos políticos. Ou, como não era no caso da Unasul, quando o bloco já nasce com propósitos políticos, que é criar a pátria grande socialista, né, na América Latina, que é um sonho antigo aí do pessoal da esquerda por aqui. Então, assim, acordos que prevêem livre comércio são excelentes. Né? Quando esses acordos existem no nível econômico, sem representar ingerência política, são perfeitos. Aí, nesse sentido, muitos liberais têm receio de criticar o globalismo e entram na mesma maluquice de chamar de teoria da conspiração por causa disso. Porque não conseguem enxergar que o negócio surge com esse pretexto. Não que eu acho que esse vai ser o caso, mas quando há a intenção de fazer isso, surge com uma capa, né, com um disfarce de acordo econômico, para que tão logo vire acordo político, né? E aí você tem o tipo de ingerência, interferência externa, internacional, que é aquilo que as pessoas que acreditam nas soberanias nacionais não querem que aconteça. Então eu acho que esse é um dos saldos positivos da viagem do Bolsonaro ao Chile. Teve um comentário muito interessante do Alex Garcia, que ele diz assim, sobre esse comentário do Rodrigo Maia de que não vai mais articular a reforma da Previdência. Né? O Alex Garcia diz a seguinte expressão: ele não pode articular a reforma. Por que ele não pode articular a reforma? Porque essa não é a função dele. Ele tem que ser isento. Comentários, André. Vejam só, a que ponto chegamos, né? O nhonho da Câmara querendo passar pito no presidente porque ele usa o Twitter. Realmente estamos em tempos estranhos, né? Em tempos esquisitos. Assim, me perdoe o Rodrigo Maia, tal, presidente da Câmara, é um cara tem sua relevância, mas devia se recolher à sua posição. Ele que deveria se recolher à sua posição de insignificância e se ater ao que ele é, ao seu lugar. Porque, voltando ao que a gente falou um pouco mais atrás, o que esses caras querem, esse pessoal do centrão, fisiológico, eles querem a boa e velha política de sempre, que se o governo estivesse praticando, os mesmos estariam criticando. E aí, o que acontece? O pessoal da Kombi encontrou um novo ídolo, o Rodrigo Maia. Né? O pessoal que fica buscando o dia inteiro pretextos para criticar o governo, encontrou nesse sermão, entre aspas, que o Rodrigo Maia quis passar no presidente, agora temos um novo ídolo, agora a Kombi vai ficar um pouquinho mais apertada, né, porque ele é gordinho e tal, mas é uma grande brincadeira, né, é uma grande piada isso daí, né? Então veja, eu até li algumas pessoas falando que se o presidente fosse outro, ele estaria pessoalmente negociando a reforma. Sim, estaria pessoalmente negociando a reforma como se negociava com o mensalão, como o Lula negociou os votos do impeachment, dessa maneira. E isso não está acontecendo. É o eufemismo lá da articulação que a gente falou. Mas é incrível como as pessoas... foi engraçado, porque nos Estados Unidos o Paulo Guedes chamou o Olavo de Carvalho de líder da revolução. Né? Aí um monte de liberal meio isentão, meio combista, que antes tinha lá a sua paixão pelo Paulo Guedes, merecida, porque o Paulo Guedes é um grande cara, aí começou a falar mal do Paulo Guedes. Aí agora o Rodrigo Maia, que era um sujeito totalmente do estamento, totalmente da corrupção estatal, que era criticado por essa turma, agora virou ídolo.
Veja, os caras estão com a antena ligada, buscando quem faz críticas ao governo. O primeiro palhaço que passa fazendo críticas ao governo ou ao presidente, eles abraçam e colocam num pedestal, né? Então, assim, isso tira um pouco da seriedade de qualquer crítica. Oposição ao governo é importante, é válido, deve existir. Estamos numa democracia que é relativamente funcional, é a melhor forma de governo, exceto, apesar de todas as outras, né, como dizia o Churchill, mas a gente tem que estar ciente de todas essas coisas, né? E aí as críticas perdem força. Porque se você critica o sujeito por fazer A e não A, então, meu amigo, então você quer que o sujeito faça o quê? Não tem ação possível. Você está simplesmente fazendo oposição ideológica. Logo em seguida, indo para o nosso sexto e penúltimo tópico, ele faz um discurso na Sociedade de Fomento Fabril do Chile. Quero fazer uma pergunta provocadora, né? A primeira parte do discurso dele, ou melhor, o início, Bolsonaro, ele vai falar assim, quem sou eu? Ele faz essa pergunta retórica, né? Quem sou eu? Bem, eu sou um deputado do baixo clero, 28 anos de Congresso, certo? Aí eu pensei, Bolsonaro tem 28 anos de Congresso, as pessoas estão criticando, dizendo que ele não sabe fazer articulação. Aí eu faço essa pergunta para você, André. Você acha que alguém que tem 28 anos de Congresso não sabe lidar com o Congresso? Ou melhor, vamos fazer a pergunta, tá meio estranho. Você acha que alguém que tem 28 anos como deputado não sabe lidar com o Congresso? Não sabe fazer a melhor negociação? Ou nós temos que confiar nos analistas maravilhosos da Globo News? Eu acho que as pessoas subestimam, em diversos momentos, as pessoas subestimam a inteligência do Bolsonaro. E esse momento é um deles. As pessoas acham que tudo é feito de improviso, nas coxas, sem teste, quando, na verdade, eu acho que até algumas dessas coisas que são relatadas como atrapalhadas ou coisas do tipo, na verdade, são movimentos, talvez não todos, né? Mas alguns são movimentos estratégicos para se testar pessoas, hipóteses, e não são coisas, não são simples erros, não são meras aleatoriedades, são coisas pensadas para se testar alguma coisa. E com a experiência de 28 anos como deputado do baixo clero no Congresso, com certeza, inclusive e especificamente por ser do baixo clero, o Bolsonaro viu como a coisa funciona, como que essas supostas articulações são feitas, e provavelmente não estando no meio delas, mas como um observador distante, né, ou relativamente distante. Então isso com certeza dá uma bagagem de experiência bastante grande, né, que não pode ser desprezada ou subestimada. Os críticos, né, na esteira do que eu estava falando, na ânsia de criticar de qualquer maneira, por fazer qualquer coisa, você acaba perdendo os fios da realidade, né? Então, existem problemas por ser um deputado do baixo clero? Claro, assim como existem problemas com relação a tudo, mas existem vantagens também. Você nunca está no olho do furacão, mas você está sempre observando como a coisa se desenrola, às vezes de uma perspectiva melhor e mais vantajosa do que se você estivesse lá no meio. Então, os analistas que não são isentos, estão procurando pretextos para fazer críticas, às vezes esquecem disso, subestimando a capacidade de observação, de inteligência e até de articulação no sentido verdadeiro do termo, né? De você conversar, estabelecer pontos, etc., para atingir metas, para que se passe pacotes e questões no Congresso. Exatamente, mas também tem aquela coisa, né? Não dá para confiar na competência do jornalista brasileiro. Não estou falando aqui de fake news, tá? Estou falando da competência do sujeito. Porque você veja bem, olha como é com o Olavo. Os jornalistas de hoje querem entrevistar um filósofo sem ler nenhum livro dele, não é? Então, assim, os analistas políticos, né, que nós já conhecemos, erram todas as previsões. Por quê? Eles querem mais agradar, né, o seu meio, exatamente, do que fazer uma análise coerente, né? Não quero perder o emprego, enfim, etc. Agora, você imagina, esses que estão aí, eles não devem, acho que eles nunca pisaram no Congresso, talvez. O cara tá lá distante, querendo falar o que deve ser feito, nem conhece os meandros. Eu tenho certeza que deve ser assim, e quando eu falo isso, eu falo de competência, eu não tô falando aqui nem de fake news, que é um problema. Esses caras não são competentes, então eles ficam dando pitaco. Não, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu falei, cara,
será que esses caras já pisaram lá pra ver como é que é? Acho que nunca, né? Do jeito que é esse pessoal. Até para fazer fake news requer alguma competência que eles realmente não têm, né? É a imagem do cara que empina, assim, traduzindo numa outra linguagem, o cara que empina pipa no ventilador, né? É criado pela avó no apartamento. Esses jornalistas são isso, né? Eles não têm experiência nenhuma, se acham, claro que se acham uma classe elevada e digna de seriedade depois de tantos e tantos erros e do atual descrédito quase absoluto da imprensa, mas se acham experts, né? Competentíssimos, quando na verdade a camada que propaga fake news ainda é um pouco mais competente do que essa camada que você está se referindo, né? Nem para ir, porque até para fazer fake news você precisa ter alguma competência que eu acho que o grosso da classe jornalística não tem, né? Então, indo para nossa última parte, foi uma entrevista exclusiva. Ele fala novamente, né, do problema do Foro de São Paulo. Por quê? Porque um jornalista faz uma pergunta. Qual é essa pergunta, André? É a seguinte: você acredita que os governos esquerdistas na América Latina se esgotou? Aí ele responde, sim, né? Sim, porque é só você ver o Paraguai e os países que estão admitindo pelo menos governos mais à direita, pelo menos os países mais importantes, como Argentina, Colômbia, até o Maduro ali sendo encurralado. Tudo bem que agora apareceram os russos, mas nós deixemos esse tópico para uma outra ocasião. E ele vai citar ali, por exemplo, que alguns dos presidentes foram fundadores do Foro de São Paulo, etc. Tudo isso que nós já conhecemos de relance. E André, comentários? Olha, eu acho que o Bolsonaro... É evidente que a gente está numa onda na América Latina de guinada à direita, né? Agora, a gente tem que tomar o devido cuidado, uma coisa que eu sempre destaco, e é um erro que a direita muitas vezes incorre. Não é simplesmente cantar vitória, comemorar e esquecer o resto, porque os caras vão se rearticular, vão colocar a dialética para funcionar e vão se rearranjar também. Estão em crise, estão perdidos. Eu até tenho falado que é bom que a esquerda esteja perdida com isso nesse momento, porque assim ela não tem tempo de se ater a certos detalhes aí estruturais da direita que poderiam também fazer muito prejuízo à direita. Mas, então eles precisam se reconstruir primeiro. Só te interrompendo um pouquinho, por exemplo, até o momento, todos os ataques, todos os problemas do Bolsonaro foram internos. O PT ainda não articulou, né, um grande ataque. O que é a oposição no Congresso, por exemplo, o que é a oposição no Congresso não está claro. Existe uma frente de oposição que quer se desgarrar do PT. Sim. Então esses caras, eles estão nesse momento articulando isso ainda. Exatamente. Então eles estão precisando resolver o problema dentro do próprio quintal para depois. Então isso num nível mais nacional e interno. Mas pensando em América Latina e Foro de São Paulo, os caras sofreram alguns reveses, estão derrotados momentaneamente, mas precisa se manter o cuidado, a análise, a atenção, porque os caras vão se rearticular e mais cedo ou mais tarde vão reaparecer. E não duvidem se reaparecerem negando tudo que fizeram. Se afastando das imagens do Chaves, do Maduro. Isso já começou a acontecer, né? Aquela jornalista do El País, que me foge o nome agora, acho que é Delbole, o sobrenome dela, ela já falou que o Maduro não tem nada a ver com o Chaves e não tem nada a ver com a esquerda. Então, esse processo é que ainda não colou, porque é ridículo hoje. Mas se deixar passar e deixar os caras reconstruírem a narrativa, isso vai colar e daqui a 10 anos eles estão voltando com as mesmas propostas malucas. Então, a atenção tem que ser mantida. É isso aí, André. Então, terminamos aqui o nosso papo sobre a missão oficial do Brasil no Chile, correto? Aqui no nosso Oliver Talk do Senso Incomum, certo? Se você tiver alguma opinião, algum comentário, não esqueça de deixar aí na caixa de comentários mesmo. Pode ser no Facebook, onde a gente coloca o post, ou aqui no SoundCloud, ou não sei onde você está ouvindo, né? No iTunes, no Spotify, no Google Podcast, ou em qualquer outro programa de podcast que tem vários e milhares. André, alguma palavra final?
Perfeito, cerramos. Eu tava pensando aqui, Luciano, não tem que ser Oliver Talk Drop, tem que ser Oliver Talk Rain, né? Isso aqui não é uma gota, é uma chuva inteira. Né? A gente fala sobre vários aspectos aí importantes e só deixar um recado pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, compartilhar os textos do Senso em Comum, seguir a gente no Twitter. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima viagem do Bonoro, a gente tá junto aí de novo.